Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a utilizar a função parâmetro. A função parâmetro funciona muito parecida com a função sys. Você vai ver aqui diferenças e também outras formas de você aplicar e ter o mesmo resultado. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado e também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, uma formação profissional que vai desde o Excel básico até a programação VBA. Hoje ela conta com 10 cursos, mais de 156 horas de vídeo, todas com certificado, e você também vai poder ter acesso vitalício a tudo isso. E toda vez que tiver uma atualização, com novas aulas, novos cursos, você vai receber também. Não perca tempo, eu deixei o link aqui embaixo, está em 10 vezes sem juros, ok? Então é isso, vamos à nossa aula? A função parâmetro ela funciona como a função switch que nós temos dentro de linguagens de programação. Então, com ela, nós podemos escolher valores conforme uma lista de valores para um determinado parâmetro. Por exemplo, aqui nós temos a situação em que, conforme a região, nós temos uma comissão diferente. Então, Centro-Oeste vai ser 4,5%, Sul vai ser 5%, Norte vai ser 3,5% e assim por diante. Uma das formas de você fazer isso é utilizando a função C, logicamente, mas também podemos utilizar então agora a função parâmetro. Então, como é que ela funciona? Igual parâmetro, abre parênteses. Vamos ver só aqui, então, o que está escrito. Avalie uma expressão em uma lista de valores e retorna o resultado correspondente para o primeiro valor coincidente. Se não houver nenhuma correspondência, será retornado um valor padrão opcional. Muito bem. Então, vamos lá. Abre parênteses. Qual é a expressão? Então, qual é o valor que ele vai buscar? Qual é o parâmetro? Qual é a entrada da informação? Essa vai ser única nessa situação que estamos mostrando inicialmente. Então, Centro-Oeste. Então, eu estou buscando o Centro-Oeste ali. Esse campo, essa célula que pode variar, então, ela vai ser a nossa entrada de dados. E agora, ponto e vírgula, nós vamos ter o valor e o resultado para cada um deles. Então, se Centro-Oeste, essa célula, for igual, por exemplo, a Norte, então qual é o valor que eu vou botar? 3,5%, certo? Deixa eu dar um F9 para ficar melhor para você aqui, para você ver o que está acontecendo, tá? Então, sem a necessidade da tabela, você pode colocar assim, ó, Norte, então daria 3,5%. Pode digitar também 3,5% ou colocar 0,035, que é a mesma coisa. Ponto e vírgula. Alt Enter para ficar organizado aqui. Então, a segunda condição, ele vai olhar sempre para o parâmetro, para a informação que entrou ali no começo, tá? Sempre ele vai estar comparando com o primeiro, com a célula ali de entrada. Então, por exemplo, se for Sul, daí eu vou colocar Sul, então, ponto e vírgula, 5%. Mesma coisa, vou dar um F9 aqui, e ele já vai calcular para a gente aqui a situação. F9 e F9, certo? Então, for Sul, 5%. Alt Enter, e daí a gente preenche os demais, também todos da mesma forma. Então tá aí. Ele vai ficar desse jeito aqui. Então, se for norte, 3,5, sul, 0,5, exatamente como a gente tem a tabela. Poderia pegar e selecionar direto pelas células também, ia dar no mesmo, tá? Mas eu coloquei escrito aqui para ficar mais claro para você o que está acontecendo. E ponto e vírgula, então, e no último parâmetro, nós podemos colocar também um valor opcional. Então, por exemplo, se não encontrou, se a região não está cadastrada, você pode colocar aqui ponto e vírgula no final e botar aqui, por exemplo, região não cadastrada. Região não cadastrada. Fecha aspas duplas e dá um Enter. Então, dali ele vai passar, então, a informação. Norte, por exemplo, 3,5. Então, passando aqui, claro, daí como está fixo ali, você já só copia e cola, e ali você tem as informações automaticamente. Aqui eu coloquei uma função escolher aleatório, tá? Então, ele vai ficar mudando ali o tempo todo. Então, ali, conforme o que for escolhido, ele vai mudar, então, a nossa comissão. Uma forma mais fácil de nós fazermos isso, eu tenho que sempre mostrar outras formas para você, mas essa é a função escolher, ela, parâmetro, ela funciona desse jeito aqui, mas a função procx funciona também de uma forma bem semelhante. Então veja só, igual procx, uma forma mais fácil de fazer isso, né? Procx, qual é o valor que eu estou procurando? Este valor. Ponto e vírgula, qual é a pesquisa matriz onde eu estou procurando? Aqui. Ponto e vírgula, qual é a matriz de retorno? Onde eu vou retornar a informação? Que informação eu vou retornar? Essa daqui.
Então, só com esses 3 parâmetros, fecha parênteses, dou Enter, você tem exatamente a mesma informação que nós tínhamos ali com a função parâmetro. Então, a função parâmetro deve ser usada em situações, depende da situação, tá? Essa aqui é uma situação onde eu não usaria, seria bem mais fácil você utilizar, por exemplo, PROC-X como auxiliar, como uma tabela auxiliar. Daí você poderia colocá-la numa outra planilha e ocultar ela. Mas se você quiser colocar fixo, então esse aqui funciona muito bem, ok? Vamos ver agora com valor aproximado. Digamos que nós temos aqui, então, a situação onde nós temos o parâmetro que as datas, conforme o vencimento, vai estar em atraso, ou seja, seja menor que hoje, ou vence hoje, for igual a hoje, ou for em aberto, for maior que hoje, ok? Então, aqui os nossos vencimentos, eles também estão com datas aleatórias, entre hoje e 30 dias a menos e hoje e 30 dias a mais. Então, para usar a função parâmetro, nós vamos fazer assim. Agora é um pouco diferente, porque nós temos aqui outras condições. Nós vamos utilizar aqui maior e igual, certo? Vamos utilizar maior, vamos utilizar igual. Como é que nós fazemos isso então? Para a situação, nós vamos fazer assim, ó, igual parâmetro, abre parênteses. E na expressão, na primeira expressão que ele vai procurar, nós vamos colocar verdadeiro, porque a função é o que ele vai buscar. Então ele vai tentar achar dentro daquelas condições que nós estamos passando para ele, a condição de verdadeiro, ao invés de a gente passar ali o nosso valor diretamente. E daí dentro das condições do valor, nós vamos passar para ele assim, ó. Igual, por exemplo, né, D12 for menor que hoje, certo? Então, se essa célula for menor que hoje, exatamente o que a gente está passando aqui por em atraso, certo? Então, se for menor que hoje, então, ponto e vírgula, atraso, certo? Ponto e vírgula. Agora, se ela não for, então, se ela for igual a hoje, daí você vai colocar Alt Enter aqui só para ficar organizado. Então, D12 for igual a hoje, abre e fecha, e daí você coloca vence hoje. Vence hoje, né? Se não, ponto e vírgula de novo, daí você pode até copiar aqui, ó. Se você não quiser ficar fazendo assim com esses espaços, pode fazer assim, ó. Opa, F2, daí copia, Alt Enter e cola, tá? Então F2, Alt Enter e cola. E aqui você vai colocar então, D2 então for maior ou igual ou maior que hoje, no caso aqui. Vou botar em aberto, tá? Então tá aí todas as condições cobertas. Vou fechar parênteses aqui. Vou dar um Enter e tá ali. Em aberto, né? Atraso em aberto, certo? E se for a data igual a hoje, você vai ver que ali aparece vence hoje, ok? Então está funcionando direitinho. Tem outras formas de a gente fazer isso. A função CES também vai funcionar igual. Veja só, a diferença é que na função CES nós vamos fazer isso também, tá? Se for isso, faça aquilo, se for isso, faça aquilo. Então é um C encadeado. Então tem várias condições onde ele vai botar, se for isso, então coloque isso, se for isso, coloque isso, se for isso, coloque isso. Exatamente a mesma coisa. A diferença é que nós não temos o verdadeiro, não precisa passar, e ele também não tem um valor padrão, tá? Então, como é que funcionaria? Para o CES, seria exatamente a mesma coisa. Seria assim, ó. Então, até pode copiar direto, ó. Pode copiar isso aqui tudo, tá? Só essa parte aqui. E botar aqui, ó, igual CES, abre parênteses e cola. Só isso, tá? Só isso. Então, como é que funciona o CES? Só para fins de entendimento aqui. Então, o CES é assim, ó. Tem o valor lógico, teste lógico, exatamente esse teste que nós estamos fazendo. Se D12 for menor que hoje, então em atraso, valor verdadeiro. Se D12 for igual a hoje, vence hoje. E se D12 for igual a maior que hoje, então em aberto, tá? Diretamente, sem precisar passar a função parâmetro. Exatamente os mesmos resultados a gente teve com essa outra função. Então ficou melhor com a função CES ainda, tá? Então isso aqui ficou melhor, mais organizado, mais limpo, tá? Outra forma de você fazer isso é com a função PROC-X também, só que utilizando um PROC-X aproximado. Para isso, nós criamos aqui uma coluna onde nós temos a data inicial, por exemplo, 1/1/900. Aqui, vence hoje, eu coloquei a data de hoje, usando a função hoje. E aqui, hoje mais um, ou seja, a partir daqui é em aberto.
Aqui é vence hoje. E aqui para cima até hoje vai ser em atraso. Então o PROC-X aproximado vai fazer também, ó. PROC-X, abre parênteses, qual é o valor que eu estou pesquisando? Esse valor. Ponto e vírgula, aonde eu estou pesquisando? Aqui. Ponto e vírgula, qual é a matriz de retorno? Essa daqui. A única diferença que nós vamos ter é a seguinte: se não encontrado, passa. E aqui nós vamos passar, ó, correspondência exata, o próximo item menor. Então ele vai tentar achar aqui na tabela. Se ele não achar, ele vai pegar o primeiro item menor, certo? Menos 1, então. Exatamente essa condição aqui, ó. Tá bom? Fecha parênteses. Dá um Enter e vai dar exatamente o mesmo resultado também. A única condição aqui, deixa eu só... Faltou eu travar aqui. Aí, agora sim. Com F4 ele vai travar e pronto. Está dando todos eles o mesmo resultado também. Então você pode fazer assim, utilizando uma tabela auxiliar. Pode utilizar desse jeito aqui fixo, ou pode utilizar desse jeito usando a função parâmetro. No exemplo exemplo que a gente está utilizando, eu acho que essa daqui é melhor, que a gente não precisaria de uma tabela para fazer isso, né? Concorda comigo? Então ficaria melhor a gente utilizar a função sys nesta situação, tá? PROC-X funcionaria, mas aí teria que ter um auxiliar, não acho necessário. E agora vamos para mais um case. Nesse case nós vamos explorar então o uso da função e. Então olha só, nós temos aqui uma tabela onde nós temos análise de produtos, conforme a qualidade, o design, a usabilidade, a durabilidade, nós temos as notas e aqui nós temos a soma dessas notas. Nessa tabela de classificação que utilizaremos no nosso exemplo, nós temos, então a nota for até 6 e tem pelo menos uma nota 1 aqui no caso, então nós vamos ter uma classificação baixa. Se tiver, então, até 11 e tivermos pelo menos uma nota 3 aqui, então vai ser média. E assim por diante. Então nós temos duas condições, são diferentes. Então vamos lá, utilizando a função parâmetro. Igual parâmetro, abre parênteses. Nós vamos utilizar então de novo verdadeiro. Então ele vai procurar então aonde as duas condições são aceitas. Onde nós temos então a função e. E, abre parênteses. Nós temos aqui a soma. For então, e aqui pode travar somente a coluna. For então menor ou igual que esse valor que nós temos aqui acima, certo? Trava ele. Ponto e vírgula. E agora nós temos que ter pelo menos um valor maior ou igual a 1. Então, máximo, abre parênteses, selecionando o nosso intervalo, trava ali, aliás, trava somente a coluna, fecha parênteses. For então maior ou igual a 1, que nós temos logo acima. E trava ele também, perfeito? Então tem essas duas condições, conforme a data, conforme o valor, até esse valor, e depois nós temos o máximo, tem que ter pelo menos um valor 1, ok? Então se essas duas condições foram aceitas, ele vai então encontrar e vai retornar verdadeiro, retornando aquela posição. Fecha aqui, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, e agora nós vamos passar qual é o resultado. O resultado vai ser baixa, e eu vou travar ali. Por enquanto só temos uma condição, fechar parâmetro aqui, e deu. Ele vai dizer que não encontrou, porque não tem, né? Eu vou botar 6 aqui, ele vai achar, porque ele vai até o 6. Botar 7, ele já não vai achar. Perfeito? Então tem que atender as duas condições. Muito bem. Vou copiar aqui ele, vou dar um Alt Enter só para quebrar aqui. E aqui no final vou botar ponto e vírgula para passar os demais parâmetros. Como a gente está olhando para a linha 6, aqui acima, 6, então a próxima vai ser a sétima, a 8, 9, 10 e até chegar do último que nós vamos passar somente o parâmetro. Então eu posso mudar somente esses números aqui, ó. Todos que for célula 6, eu vou mudar aqui na segunda linha. Alt Enter, cola ali, e daí aqui eu vou mudar apenas o 6 para o 7, para o 7 e para o 7. Fecha parênteses, dá um Enter ali, e aí nós temos a informação, então, fazendo ali as validações, fazendo a análise. Então, até, ó, aqui está 23, deixa eu ver se está certinho. Então, nós temos 9 e temos pelo menos uma nota, ó, 9 até 25. Se aqui nós tivéssemos mais um 9, ele ia estourar, quer dizer, 31, fora do intervalo. Então, alguma coisa muito cedeu ali, certo? Aqui nós temos uma nota 4, acima da baixa, está tudo certinho. Funcionou perfeitamente. Então, a diferença que nós temos aqui é a utilização do e, né? E também desse parâmetro padrão que nós temos lá embaixo no final, para o fora do intervalo.
Se nós quiséssemos utilizar o Cs, também dava para fazer desse jeito, tá? Com o Cs nós faríamos assim, ó. Você copiaria tudo, menos essa última linha ali, copia tudo. Então, igual Cs, abre parênteses, cola tudo, fecha parênteses, dá um Enter. Ele vai aparecer e vai funcionar, certo? Agora, se eu tiver um aqui que tenha fora do intervalo, ele vai dar ND, porque ele não tem um valor padrão, né? Então, para a gente colocar o valor padrão no Cs, você vai fazer assim, ó, ponto e vírgula, Alt Enter, vai botar verdadeiro, ponto e vírgula, e vai botar aquele valor lá de cima. O verdadeiro vai ser o valor que ele sempre vai procurar, certo? Então ele vai tentar achar o primeiro, não vai achar. Segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai achar. Daí no último é verdadeiro padrão, então ele vai achar esse aqui. E daí vai retornar então fora do intervalo. Dando Enter ele vai funcionar direitinho e ali vai dar exatamente o mesmo resultado. Então pode usar o Cs ou pode utilizar a função parâmetro, vai funcionar igual. Assim, olhando pela forma como a função parâmetro funciona, tem situações em que talvez seja melhor você utilizar a função parâmetro e tem situações que talvez seja melhor você utilizar a função Cs ou mesmo a procx. Ao longo dessa aula você viu como nós podemos utilizar a função parâmetro, fizemos aqui algumas situações e também comparamos elas com a utilização das funções Cs e com a função procx. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. O download gratuito da planilha está aqui embaixo. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel Completo, uma formação voltada para o mercado de trabalho, no momento com 10 cursos que vão desde o zero, desde Excel básico, até a programação VBA. Ainda conta com Power BI, você vai ter Excel Financeiro HP12C, você vai ter Excel Dashboards, vai ter DAX, vai ter Power Query, vai ter matrizes dinâmicas, vários cursos, todos eles completos, com certificado e acesso vitalício, e toda vez que tiver um novo curso, nova aula, você que é antigo aluno, novo aluno, vai receber também. Também damos desconto para grupos e empresas. Então, se você for um grupo ou uma empresa, pode entrar em contato com a gente, que a gente ainda consegue mais um desconto, apesar do valor já estar realmente muito bom. Eu deixei o link aqui embaixo para você conhecer também toda a nossa grade, ver todos os cursos, tudo que a gente oferece nessa super formação, ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.